Olá, Breno Gontijo Nascimento é nosso entrevistado. Ele é professor e especialista em reabilitação física e vai falar sobre a importância da atividade física e os benefícios da fisioterapia. Vem comigo que o programa Atualidade está no ar. Breno Gontijo tem um vasto currículo. Ele é graduado em fisioterapia pela Universidade Federal de Ribeirão Preto, mestre e doutor em engenharia mecânica pela Universidade Federal de Minas Gerais, atualmente membro colaborador e professor visitante do Laboratório de Bioengenharia da UFMG, professor da Faculdade de Minas Gerais, FAMINAS, professor e coordenador do curso de fisioterapia da Universidade Salgado de Oliveira, campus Belo Horizonte, professor das faculdades Promove e Kennedy. Tem experiência na área de fisioterapia, educação física, atuando principalmente dos seguintes temas: reabilitação ortopédica, bioengenharia, controle motor e biomecânica. Tudo bem, professor Breno? Olá, professora Cássia. Tudo jóia? Obrigada pela presença. Obrigado, eu que agradeço. Professor, a gente passou por um período bem difícil aí nos últimos anos, enfrentando a pandemia do Covid, né? E isso nos limitou, de certa forma, até na nossa locomoção, né? Nas atividades que fazíamos normalmente. Qual que é o reflexo e o que a gente tem percebido, as pesquisas mostram, o senhor acompanha no consultório, na clínica, de reflexo desse tempo, pensando na questão da fisioterapia? Na realidade, a primeira coisa foi a instalação, né, da questão da chegada do Covid, né, que provocou esse grande medo, essa grande ansiedade e muita a questão do nosso isolamento, né, da nossa reclusão, né, do contato com as pessoas, né. Então isso tudo acabou gerando uma redução muito grande, né, das nossas atividades tradicionais de ir ao trabalho, voltar, ir para casa, ir para o supermercado, ir para a padaria, o que nos provocou, então, um grande efeito, um grande prejuízo, né? Um efeito deletério da nossa saúde, né? Pensando aqui na saúde física, aonde a gente não estava, então, mais em movimento, né? Realizando os movimentos, né? Isso para a gente foi um grande prejuízo, né? Nós ficamos limitados às nossas casas, e com isso, né, o nosso organismo foi sofrendo uma grande quantidade de transformações ruins para a nossa saúde, né, porque o nosso sistema ele é feito para funcionar em movimento. E com todo esse processo, a gente ficou muito restrito com a questão do movimento. Sim. Então, o prejuízo, né, da não realização do movimento, ele acabou atingindo todos os nossos sistemas, né? Vamos pensar a saúde mental, a saúde física, ou seja, um cenário, né, com um grande crescimento de quadros de depressão, de ansiedade. Um outro cenário também com uma grande instalação de dores musculares e articulares, né? Dores essas que a gente, no consultório, na clínica, né, no atendimento dos pacientes, o que a gente mais recomenda são os exercícios físicos, né? A atividade física de uma forma regular, né? Essa atividade física ela é capaz, né, de gerar esse bom funcionamento do nosso sistema físico, do nosso sistema músculo-esquelético, do nosso coração, do nosso pulmão e, consequentemente, né, de toda essa nossa realidade, né, dos parâmetros que também regulam o nosso quadro de depressão, de ansiedade. Então isso aí foi muito ruim, né? Toda a população, em tempo muito curto, sofreu um grande baque de restrição às suas atividades. Então, ficou mais provado ainda, as evidências foram maiores que a atividade física, que o movimento interfere sobremaneira em alguns
campos cerebrais, né, no artigo que o senhor me enviou, no hipocampo, nas amígdalas, no córtex pré-frontal. Isso foi possível de ser observado cientificamente com os dados de pesquisas realizadas na época da pandemia. Exatamente. Esses estudos, né, que estão agora, a gente tem mais acesso, tem mais clareza, né, com o tempo foi possível a gente ter esse entendimento melhor, eles foram capazes de demonstrar que o nosso sistema ele é feito com vários sensores, com várias células que sinalizam para a gente se existe um determinado sistema, uma glândula funcionando e quais são os efeitos que essa glândula pode gerar no nosso organismo. Então, esses nossos sensores, eles ficaram alterados, eles se desequilibraram com esse nosso período aí de reclusão, de sedentarismo. E à medida que a gente foi retomando com a atividade física, a gente conseguiu perceber, né, a alta capacidade, né, o alto efeito que o exercício físico, que o movimento e que a regularidade, né, dessas tarefas nossas do dia a dia, como elas são capazes de gerar um equilíbrio do comportamento do nosso corpo. Então, assim, ficou bem evidente na ciência de que o momento em que a gente não realiza, né, essa prática de atividade física regular, em pouco tempo, né, os efeitos na nossa saúde, em todas as nossas dimensões, bio, psico, social, são bem deletérios, né? Ou seja, comprometem muito o nosso desempenho e a nossa qualidade de vida. E quando a gente fala em uma atividade física, professor, às vezes a gente pensa assim, a pessoa tem que sair de casa, tem que ir para uma academia, que talvez seja o ideal, né? Mas a pessoa que não tem condição, que é uma dona de casa, ou que está ali dentro do seu ambiente doméstico mesmo, ela consegue fazer atividade física que também vai proporcionar um benefício, né? Sim, consegue sim, Cássia, porque inclusive com, né, o advento da comunicação, né, várias pessoas, vários pesquisadores, vários professores, né, foram criando até meios de comunicação na mídia, no próprio YouTube ou no Instagram, de exercícios que as pessoas podem fazer em casa, né, de indicações de série de exercícios que elas podem fazer em casa, sendo que já tem comprovações, né, de efeitos benéficos desses exercícios. Então, se a pessoa não tem essa possibilidade, né, não tem essas condições, né, de ir para uma praça, ou ir para uma pista, ou ir para uma academia, né, existem várias opções de exercício que a pessoa pode fazer em casa. Então, isso foi muito bom também, porque com o efeito, né, do isolamento, houve também um outro efeito reverso positivo, né? Sim. Em que as pessoas que estudam o exercício, elas foram capazes, né, de criar ideias, ou seja, criar soluções para essas pessoas, né, que não tinham as condições de sair de casa, mas que elas não ficassem tão expostas, né, ao efeito negativo, né, desse isolamento e desse imobilismo, né, que é ficar dentro de casa, através de exercícios que elas podem fazer em casa e que são muito eficazes. O que a gente percebe e que as pesquisas mostram que o que importa é uma certa regularidade, né? O que importa é você incorporar mesmo a atividade física a um hábito, né, como escovar dente e os hábitos naturais. A atividade física tem que fazer parte do seu dia a dia, e não algo assim, eu vou fazer uma atividade física para abaixar meu colesterol, ou regular minha pressão, ou emagrecer e largar para lá. Não, isso para você ter uma vida com autonomia, com qualidade, né, na maior, e assim, a gente tem percebido que as pessoas têm vivido mais, né, mas para viver melhor e ter essa autonomia, isso tem que fazer parte, né, do seu hábito, não é uma coisa pontual. Isso, exatamente, exatamente. Né? Um dos colégios que a gente segue nessa área, em termos de ciência e de indicação, é o Colégio Americano de Cardiologia, que traz para a gente dados e informações da literatura em que as pessoas têm que manter uma regularidade, né, dessa atividade física, com uma quantidade de tempo suficiente, que é um tempo que vai fazer com que o nosso organismo, né, produza
várias enzimas, produza vários hormônios e esses hormônios vão realmente regular o nosso funcionamento, né? Então, hoje a ciência ela é bem clara, né? Assim, a gente deve fazer exercícios que são exercícios chamados de aeróbios, são exercícios que vão fazer o nosso coração funcionar, que são atividades, né, do tipo de caminhada, bicicleta, né, atividades que usam, né, a taxa de oxigênio para o processo do metabolismo, e exercícios anaeróbicos, né, como você mesmo citou, né, à medida que vai passando o tempo no nosso natural mecanismo de envelhecimento, a gente tem uma perda, né, das nossas células, e uma perda que é importante para que a gente fique atento é uma perda da força muscular, né? O nosso músculo, com o tempo, ele realmente, com o nosso envelhecimento, ele vai ficando mais fraco. Então, o que a ciência mostra, né? Várias evidências de que a pessoa que, por exemplo, não está fazendo um trabalho de manutenção da força do músculo, né? E para isso ela precisa colocar uma carga no músculo, fazer um músculo trabalhar para ele responder, tem apresentado doenças neurológicas mais precocemente. Impressionante, né? hein? Então, se a gente consegue, né, numa fase adulta, gerenciar, né, esse nosso aspecto de saúde, fazendo atividade aeróbica e atividade, né, que é o que a gente vai chamar de fortalecimento do músculo, manter essa integridade do músculo, com certeza a gente vai criar várias respostas metabólicas que vão proteger o nosso sistema de um mecanismo de envelhecimento precoce ou até de alguma instalação de doenças, né, que podem ser evitadas. Eu li há pouco tempo essa correlação entre a força muscular, a perda da força muscular e demências. Exatamente, exatamente. Hoje a gente já tem essa comprovação, né, de grupos grandes que foram estudados em que as pessoas que trabalharam a força muscular, né, inclusive até uns estudos específicos sobre dos membros inferiores, apresentaram, né, baixos índices de casos de demência. Então, é uma correlação verdadeira, né? Se eu consigo fazer esse trabalho da manutenção do músculo, o meu sistema, né, como um todo, né, não seria só pensar, eu vou ficar com uma perna mais forte para eu poder caminhar ou eu poder correr. Não, na realidade é um efeito sistêmico, né? O meu corpo todo vai ter um benefício com esse exercício que eu estou fazendo. E sem contar, igual você comentou no início da entrevista, depressão e ansiedade, né? Que são problemas presentes no mundo todo, né? E que as pessoas conseguem, de alguma forma, se beneficiar da atividade física para os neurotransmissores também, né? Exatamente, exatamente. Esses estudos recentes, né, até com casos aí de pacientes que tiveram o COVID, né? Quando comparado entre grupos, se vê efeitos benéficos, né, da atividade física, em alguns casos até às vezes superior a alguns fármacos, né, alguns medicamentos, né, porque às vezes o medicamento traz um benefício para um tipo de demanda, né, da saúde do indivíduo, mas às vezes traz um prejuízo para uma outra situação. Então, o exercício físico, ele sempre está a favor de uma melhora geral da saúde, né, dos indivíduos, da nossa saúde, né, enquanto Sim. é necessário a gente cuidar. E na sua área de atuação mais presente, assim, da biomecânica, o que você traz para a gente de atualidade? Eu fiz uma carreira acadêmica, né, onde eu estudei num laboratório de bioengenharia na UFMG, né, tanto na etapa do mestrado quanto na etapa do doutorado. E lá na engenharia o que a gente faz é buscar dispositivos, né, que possam auxiliar a nossa atividade do dia a dia. Uma das coisas que eu trabalho no consultório, né, com o auxílio da engenharia e da biomecânica, né, que é uma área dentro da mecânica que foca no indivíduo, é a utilização de órtese, que é o que a gente chama hoje, né, de palmilhas ortopédicas, né,
Porque às vezes assim, a gente encontra uma grande realidade no consultório assim, né? Ah, eu não posso caminhar porque o meu pé dói. Eu não posso caminhar porque o meu joelho dói. Sim. Não posso caminhar porque o meu quadril, a minha coluna dói. Então, assim, um dos estudos que a gente tem, né, dedicado e observado é que é possível, né, hoje a gente ter formas de soluções para algumas doenças e algumas queixas, né, a partir do dispositivo que é a questão, por exemplo, da palmilha, né, aonde a gente consegue fazer essa interação, né, entre o indivíduo e a necessidade dele de movimento com as características anatômicas que ele possui, né? Então hoje no consultório a gente consegue trazer soluções, né, de formas individualizadas a partir de um dispositivo que é um dispositivo ortótico, né, que a gente pode usar essa órtese, essa palmilha para corrigir, né, algumas necessidades que esse indivíduo apresenta. Porque às vezes ele começa a fazer uma caminhada e começa a apresentar uma queixa de dor. E aí pode ser, né, digamos, pela própria estrutura do alinhamento, né, músculo-esquelético desse paciente. Então, o dispositivo da palmilha é um bom dispositivo com muita evidência de melhora dos pacientes. Então, a palmilha, eu pensava que ela fazia uma regulação apenas do pé, né? Não, ela consegue pegar e regular. O pé vai refletir, a pisada, ela vai refletir, não sei se eu estou falando bobagem, mas a pisada ela vai refletir alguma descompensação que pode vir de outro lugar, além do pé ou não? A palmilha só corrige o pé ou ela pode corrigir algum problema, igual você falou, no joelho, no quadril, na coluna? Como é? É bem interessante essa pergunta, né? Que a gente encontra muito isso no consultório, né? E a gente vai pensar o seguinte, né? O indivíduo tem essa condição bípede, né? De ficar em pé e tem a questão, né? De ser estático, de ficar parado em pé, que é uma demanda, ou na hora que ele está locomovendo, né? Ele tem uma interação entre a posição que o pé, né, vai no solo e as demais articulações, né, o tornozelo, o joelho e o quadril, né? É claro que é um trabalho conjunto com a musculatura, mas muito em relação à posição, ao alinhamento, né? Então, se eu fizer alguma interferência no pé, ele gera um reflexo de força, né, de transferência de força, tanto para o joelho quanto para o quadril. Às vezes pode ser uma alteração no comprimento, ou pode ser um alinhamento de um membro é de um jeito, de outro é de outro. Então, essa relação ela pode ser reequilibrada, porque o nosso organismo ele é muito inteligente, ele é muito dinâmico, ou seja, ele tem um poder de se adaptar. Vai fazendo as compensações, Exatamente, né? Exatamente. Entendi. É isso mesmo. E aí a palmilha, ela ajuda e de tempos em tempos você vai reavaliando, né? Isso. Como que o corpo reagiu, produz novas palmilhas. Isso, exatamente. E hoje a gente já tem isso no serviço público ou ainda não, Breno? Essa questão da fisioterapia dentro das unidades da família, dos postos, ou ainda não? Isso é só... Houve uma grande melhora. Entendi. Houve uma grande melhora, principalmente com parcerias com as universidades, né? Onde é um campo muito rico também para os alunos estagiarem. Então, assim, houve uma grande melhora, mas ainda assim, né, é necessário uma cobertura maior, né, do serviço da própria reabilitação, né? Como você comentou no início, né? A gente saiu de um mecanismo aí da questão da pandemia, mas a gente ainda tem muitos reflexos, né, do que essa pandemia nos causou, né? Sim. Então, assim, nós não estamos 100% isento dessas causas, né? E os livros que você escreveu sobre a citologia e mesmo sobre a anatomia, né? Quem quiser adquiri-los, como que faz, professor Breno? Os livros, assim, eles são frutos dessa caminhada aí de 2 décadas, né, de sala de aula, né? São livros de anatomia e de citologia, histologia, que são disciplinas do ciclo básico, em que a gente encontra aí, às vezes, o aluno que migra do colégio para a universidade com um pouco de dificuldade, né, nessa nova realidade, né?
Esses livros eles foram escritos em parceria com a própria Universidade Federal aqui de Belo Horizonte, através da sua cooperativa, da sua editora, né? E eles estão aí nos sites tipo da Amazon ou na própria cooperativa aqui, para quem, né, reside em Belo Horizonte, ou na internet, né, um livro cujo título é Anatomia Humana Facilitada em Forma de Exercício. Né? Então, se o aluno, né, ele está estudando anatomia, ele pode ser auxiliado, né, realizando exercícios. Então, é um livro de exercícios para ele poder desenvolver o conhecimento da anatomia. E atualmente tem sido mais dinâmico, eu penso que até as disciplinas agora de anatomia, de histologia, com essas novas tecnologias, né, professor? Porque antes era só ali as peças, o cadáver, mas agora o digital eu acho que deve ter revolucionado o aprendizado, né? Hoje surgiu muita opção, né? Existem vários aplicativos abertos, né? Existem várias plataformas abertas, né? Trazendo conteúdo de anatomia, né? Claro que provenientes, né, desse modelo nosso aí da dissecação de cadáver, né? Mas que é um modelo, às vezes, assim, que nem todo mundo tem acesso, né? Até porque se passa um tempo pequeno no laboratório para um conteúdo de anatomia muito grande. Então isso aí também foi muito bom, né? A tecnologia se colocou, né, à disposição, né, do ensino e a anatomia ganhou muito com isso, né? Houve um grande avanço. Imagino, porque a possibilidade de ver tudo ali no 3D, né? Às vezes não tem a peça, como o senhor falou, isso clareia na hora do aprendizado, né? Acho que os alunos se beneficiaram com essa possibilidade da tecnologia mostrando ali o corpo, né? E aí ele está fora do laboratório, mas ele pode continuar ainda sendo exposto ao conteúdo, né? E muitos livros digitais também, né? Isso aí ajudou muito ao acesso do conhecimento. Tá bom. Muito obrigada pelos conhecimentos. Muito obrigado pelo Volte convite. sempre. Espero que vocês tenham gostado da entrevista. O programa Atualidade fica aqui. Até a próxima.